Olá, boa noite, tudo bem? Tô de volta aqui todas as semanas, às segundas e quintas, para falar para vocês um pouco sobre o propósito com efeito. Bem-vindos, quem ainda não esteve aqui, e fico muito feliz para as pessoas que estão voltando, porque na verdade a ideia é ter esse conteúdo compartilhado semanalmente com vocês. Meu nome é Cristina Dantas, eu sou consultora na área de desenvolvimento humano e trabalho focada em propósito e a realização no trabalho, seja a carreira, seja no trabalho, seja no empreendedorismo, porque eu entendo que uma vida sem propósito não é uma vida feliz, não é uma vida que a gente se sente satisfeito. Além disso, eu tenho um trabalho muito forte na área de comportamento e também em desenvolvimento de lideranças e gestão como um todo. Contando um pouquinho para vocês sobre a minha carreira, eu, na verdade, trabalhei em várias áreas até, de fato, encontrar o meu propósito de vida. Eu iniciei a minha carreira trabalhando como professora. Depois, a maior parte da minha carreira foi focada na área de comércio exterior, trabalhando com importação e exportação em grandes empresas, como a Embraer e a Yara, que são empresas renomadas. E lá nos 30, 35 anos eu comecei a me dar conta de que não era exatamente aquilo que eu queria, que estava faltando alguma coisa. Você já passou por isso? Já sentiu que é bom, eu gosto, eu estou satisfeito, mas tá faltando aquele brilho nos olhos, aquilo que faz a gente acordar todos os dias querendo ir para frente e fazer mais. E aí, naquela época, eu não pensava nem o que era de fato o propósito, eu simplesmente queria ser feliz. E de preferência alcançar o sucesso, eram as duas coisas junto. E aí foi quando eu busquei um processo de desenvolvimento para que eu pudesse olhar um pouco para os meus talentos. Quais eram os meus talentos e, de fato, o que eu ia fazer com esses talentos. Bem-vinda, Bia! Bem-vinda, Miriam! E quando eu me dei conta que eu tinha muitos talentos, mas que no meu dia a dia eu usava muito pouco daquilo para aplicar, para ajudar as pessoas, para colaborar. E aí, quando eu me dei conta disso, eu digo, não, então eu vou atrás disso, vou atrás daquilo que vai me realizar, que vai me satisfazer. Foi aí que eu descobri o tal do propósito e fui em busca daquilo que me realizava, que eu vejo que é a questão da gestão de pessoas, de poder ajudar, colaborar para o desenvolvimento das pessoas e poder ver elas alcançarem aquilo que as realiza. Então, um pouquinho do meu trabalho hoje é poder mostrar aquilo que eu vivi para aquelas pessoas que não estão vivendo ainda. Então, é possível, sim. Eu, naquela época, era uma pessoa comum e sou uma pessoa comum como qualquer um de vocês. Então, acredito muito que vocês não podem abrir mão de achar o caminho de vocês, de achar a realização pessoal de vocês. Porque, caso contrário, vai ser uma vida frustrada, uma vida sem graça. E aí não vale a pena. Trazendo um pouquinho do assunto de hoje, a gente vai falar hoje sobre crenças limitantes. E como um viés muito forte dentro de tudo que eu tô trazendo para vocês, eu sempre vou trazer em todas as minhas lives um olhar para vocês sobre coisas práticas, coisas de fato que acontecem no dia a dia para que vocês se espelhem. Então, em todas as lives eu vou trazer exemplos de clientes meus que passaram por processos de busca pelo propósito de vida deles e que encontraram a realização pessoal e profissional. Porque eu entendo que quando a gente traz exemplos práticos, a gente de fato consegue enxergar a possibilidade de se tornar realidade. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto que ele sempre está em alta, que é a tal das crenças limitantes. E aí a gente estava até essa semana conversando eu estava conversando com alguns clientes, com algumas pessoas, para que a gente tentasse entender um pouco disso, porque se mistura do que é crença, do que é sabotador. As crenças, elas são todas limitantes ou existem crenças limitantes e crenças não limitantes? Ou seja, existe todo um viés em relação a isso. Na verdade, existem as crenças que nos fortalecem e as crenças que nos limitam. E hoje eu venho trazer isso, por quê? Porque, de fato, esse é um dos primeiros pontos a gente cuidar e ser cauteloso quando a gente busca o nosso propósito de vida. Por quê? Porque são as crenças que, de fato, nos impedem
de alcançar aquilo que a gente quer e de seguir adiante. Ou seja, esse é o primeiro ponto a cuidar. E o que são de fato as crenças limitantes? O que é isso? Como é que isso acontece? E a pergunta talvez de vocês é, será que eu também tenho isso? Eu tenho uma crença limitante? Ou isso é uma coisa que a Cristina está falando e que daqui a pouco não faz sentido para mim? Crença limitante é tudo aquilo que a gente traz pra gente e que a gente traz como verdade única. Ou seja, a gente olha para aquilo e a gente percebe que aquilo que a gente está acreditando que não necessariamente é real é algo que nos impede de chegar onde a gente quer chegar. Muitas pessoas, por exemplo, dizem, eu não faço esse movimento porque eu sei que eu não teria um resultado positivo. Tá, mas baseado em quê? Ele não tem um lado racional que a gente traz. É baseado no quê? Não, é baseado num sentimento, em algo realmente de dentro, algo que tem a ver com a questão interna de emoções e que me impede de olhar para frente e de saber que eu posso chegar em algum lugar. Então ela acredita que ela não vai conseguir ter resultado com aquilo e ela acredita tanto naquilo que ela de fato não vai ter resultado. Então não consegue se movimentar. Então tem pessoas que dizem, não, mas imagina, eu nunca conseguiria olhar numa live e falar, se hoje eu tenho que me vender pela internet, é impossível. Mas a pergunta é, essa pessoa de fato chegou ali, se testou, ensaiou, conseguiu fazer algum movimento para isso, ou ela simplesmente parou e trancou e se anestesiou e disse que não consegue, mas ela nem tentou. E se ela tentou com uma crença tão forte que provavelmente ela não vai conseguir se movimentar. E a pergunta é, muitas vezes a gente está imerso dentro dessa situação e aí a gente não consegue enxergar lá para frente. E quando a gente se mergulha nisso, a gente infelizmente demora muito para levantar e para olhar para fora. Então, a ideia do nosso papo hoje é para que vocês consigam enxergar quais são essas crenças que estão atrapalhando vocês de seguir em frente e que a gente possa criar juntos alguns antídotos, algumas soluções para que isso não limite mais vocês, que vocês possam caminhar. Um outro ponto importante é que as crenças limitantes são coisas internas. Não é algo que eu peguei de algum lugar. Elas são algo que eu tenho e que eu acredito. Podem ser influenciadas por outras pessoas? Sim, podem. A gente, inclusive na live passada, a gente falou muito sobre isso. Sobre o quanto a gente é influenciada por outras pessoas. Mas às vezes a pessoa não está influenciando, mas a gente olha para dentro e a gente acredita naquilo. Quando é que você, de alguma forma, deixou de fazer algum movimento porque acreditou que era incapaz daquilo? Você tinha, de fato, um embasamento ou isso simplesmente era uma questão mental? Um outro ponto, se você não fizer isso, você vai inviabilizar a sua jornada rumo ao seu propósito. Então, primeiro, eu quero ser feliz, eu quero me realizar, eu quero conseguir conquistar aquelas coisas que me brilham os olhos e que me fazem querer ir adiante, sim. Então, primeiro olhar, eu tenho alguma crença que me atrapalha com isso? Se sim, qual é essa crença? E o que ela vem? Por que vem essa crença do acreditar? Por que ela vem tão forte? Muitos processos em que eu converso com os meus clientes, a gente traz muito desse olhar sobre este ser um dos pontos chaves para virada de jogo. Esse projeto, Propósito com Efeito, ele veio muito baseado em experiências que eu tive com vários clientes meus que me traziam a insatisfação que eles tinham em acordar todos os dias infelizes. Então, eu criei esse projeto para a gente falar sobre isso e sobre como a gente pode chegar onde a gente quer chegar. Então, trazendo um pouquinho mais sobre esse assunto, eu queria falar um pouco mais do lado científico. Então, se a gente for pensar nisso de um lado científico, até anotei aqui, um dos escritores, que chama Morin, de 2002, ele fala num artigo científico sobre pensamento racional e pensamento mítico. O que é o pensamento racional? É aquele, de alguma forma, que a gente vem, que a gente racionaliza, que vem pela nossa cabeça, que a gente olha e se baseia em coisas reais. Aonde é que entram as crenças limitantes? Entram dessa área do pensamento mítico. O pensamento mítico, às vezes, é algo que a gente produz internamente dentro da nossa cabeça.
Então, ele muitas vezes ele é algo criado que faz com que a gente acredite em algo que não existe. Então, é muito importante a gente olhar dentro de toda a parte da neurociências e toda a parte da gestão de emoções, que as crenças não é um assunto simplesmente da área de desenvolvimento humano, mas também um assunto que atrapalha bastante as pessoas no desenvolvimento de muitas outras áreas da vida, porque elas, de fato, elas entram na gente de uma forma tão forte que elas fazem com que a gente acredite que aquilo é real. O que eu gostaria de trazer hoje para vocês é um pouquinho das crenças limitantes em etapas. Por quê? Em passos. Porque eu quero muito que ao final dessa live vocês possam se olhar e possam enxergar como cuidar dessas crenças para que elas não atrapalhem vocês. Então, o primeiro passo, né? Eu vou falar sobre 3 passos. O primeiro passo é autoanálise e identificação. Desculpa. O segundo passo é como vencer as crenças. E o terceiro passo é o monitoramento e a revisão contínua. O que é o primeiro passo? Autoanálise e identificação. Primeira coisa, será que eu de fato sei quais são as minhas crenças limitantes? Você consegue se lembrar de algum momento que você deixou de fazer alguma coisa por alguma coisa que você acreditava? Você consegue perceber se isso era uma crença limitante ou não? Primeira coisa. Se sim, isso provavelmente aconteceu mais de uma vez, porque as crenças, elas tendem a se repetir. Nesse momento que você se deu conta disso, o que você fez? Você pegou um papel, você anotou, você pegou um tablet, você escreveu isso e você começou a prestar atenção nisso ou não? Primeiro ponto é fazer essa autoanálise. Toda a base da busca pelo propósito tem a ver com autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente não caminha. Então, se você já passou por isso e já se deu conta que existem coisas que te atrapalham e que se repetem, porque as crenças, elas são limitantes e elas são repetitivas, eu preciso saber o que são e saber qual é o antídoto. Então, se toda vez que eu tenho um cliente novo e que eu tenho essa possibilidade de fazer uma visita, eu acredito que eu não sei falar com o cliente e que eu não vou conseguir convencê-lo daquilo que eu tô vendendo, você, antes de chegar no cliente, você de fato já minou a possibilidade de negociação com esse cliente. Por quê? Porque você de fato acreditou naquilo como verdade única e quando você chegou nesse cliente para fazer uma negociação, já dizendo que você não conseguiria negociar, você de fato não vai conseguir negociar e às vezes não vai conseguir nem chegar no cliente. Por quê? Porque essa é uma crença sua. E essa crença sua, ela tem muito mais valor do que a gente imagina. Embora, como a gente falou ali na parte científica, ela não seja racional, ela tem um poder muito forte de minar as nossas caminhadas. De novo, se a gente chega em um processo seletivo já entendendo que a gente perdeu e que a gente não vai conseguir passar. Por quê? Porque a gente não consegue, de alguma forma, fazer uma boa entrevista. Isso é real? Nenhuma entrevista você consegue fazer? Aonde você tirou isso que você não sabe se comportar numa entrevista? Oi, Adriano. De onde veio esse viés de que você não vai conseguir enfrentar de dentro de você? Tá, mas isso já aconteceu quantas vezes? É a 5ª entrevista que você está passando? Tá, e o que você fez com isso? Você parou, refletiu que isso é contínuo e você foi buscar um antídoto para isso? Você foi buscar algo que de fato não fizesse com que isso se repetisse na próxima vez? Então, essa questão da autoanálise e identificação é um ponto muito importante do olhar sobre as crenças. Porque se a gente de fato não entende aquilo que nos atrapalha e não olha para aquilo, para que a gente possa criar uma ação para mudar aquilo, a gente vai continuar olhando aquilo passar sem conseguir ter uma mudança de comportamento.
certo? Queria só falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem, pode apertar aqui, tem um botãozinho da interrogação. Quiserem fazer alguma pergunta, ou aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz de responder. Talvez eu não consiga responder durante o processo, mas responderei assim que o processo for seguindo, que a gente estiver batendo esse papo. Então, trazendo de novo, então, qual é o meu foco hoje? Hoje, o meu foco é eliminar a primeira coisa que acontece e que nos atrapalha de alcançar o nosso propósito de vida. Como é o nome disso? Crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São coisas que a gente acredita como verdade única, que muitas vezes nós mesmos criamos e que impedem que a gente chegue aonde a gente quer chegar. Então, de novo, já sabe quais são suas crenças? Às vezes a gente não sabe. Sabe qual é uma boa alternativa? Pergunte a alguém, pergunte a um amigo, pergunte a alguém da família, pergunte, enfim, ao marido ou à mulher. Tem uma coisa que eu acredite muito, que eu fale e que de fato me atrapalhe. Você vê eu acreditando em coisas que não são reais. Que coisas são essas? Porque às vezes a gente não enxerga, mas aquela pessoa que tá do lado da gente, ela percebe isso. Ok? Dúvidas? Perguntem aqui embaixo. Número 2. Tá, perfeito. Eu já fiz a reflexão, eu já sei que eu tenho aquelas crenças. E aí, o que eu faço com isso? A Bianca escreveu aqui, é incrível como nós mesmos nos sabotamos, sim. E na verdade, Bianca, a gente se auto-sabota para que a gente não possa olhar para frente. Porque no momento que a gente não enxerga, a gente não precisa caminhar, certo? Então, muitas vezes a gente fica cego acreditando naquilo, porque no momento que a gente não enxerga, a gente não precisa e não tem essa exigência de ir para frente. Então, as crenças fazem com que a gente se mantenha no mesmo lugar. Mas a pergunta é, eu quero alcançar aquilo que vai me realizar, que vai ser o meu propósito de vida? Quero. E aí eu vou deixar elas irem na frente, elas passarem e virarem o jogo comigo? Estamos vivendo muito isso nessa pandemia. E aí eu vou dizer uma coisa que eu postei aqui na minha página no início da pandemia, acho que foi final de março, que não me lembro exatamente a palavra, mas era algo assim, a pandemia é uma razão ou uma justificativa? Por exemplo, tem gente que tá usando isso como uma razão para virar o jogo. E tem gente que tá usando a pandemia como uma justificativa para não fazer algumas coisas. Olhe para isso. Isso tem muito a ver e tem uma parametrização muito grande com crenças limitantes. Porque, de fato, se você tá usando esse momento de isolamento para não olhar para fora, você vai fazer isso sua vida inteira e você nunca vai alcançar o seu propósito também. Porque é uma forma que a gente tem, de fato, de auto-sabotar. Ok? Então, para pensar. A pandemia é uma razão ou a pandemia é, de fato, uma justificativa? Que não seja uma justificativa, que seja uma razão, como essa é a razão de eu estar aqui, podendo compartilhar isso com vocês e dizer para vocês, não se acomodem. Não se acomodem e vão buscar aquilo que vocês vão conseguir sentir a satisfação e a realização, porque não tem preço. Quem me acompanhou um pouquinho do meu início de carreira sabe o quanto eu sou uma pessoa feliz e realizada fazendo o que eu faço. E eu tive vários momentos muito difíceis de vida e passei por várias outras etapas, como essa área de comércio exterior que eu trabalhei durante muitos anos, mas de fato essa realização ela só aconteceu quando eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas. Então eu posso dizer para vocês que vale muito a pena. Voltando um pouquinho aqui pra gente não perder o fio da meada. Estamos falando sobre crenças limitantes e os 3 passos para que a gente consiga virar o jogo, para que a gente consiga deixar essas crenças limitantes de lado. Então, o primeiro é autoanálise e identificação. Então, de novo, fazendo um pequeno resumo. Preciso olhar quais são essas crenças, identificar, mapear e começar a olhar para elas. Eu preciso enfrentá-las. Número 2. Como é que eu vou vencer essas crenças? Como é que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Para tudo, a gente tem uma solução, certo? Um pequeno antídoto. Depois da live, eu vou passar algumas dicas nos posts que eu vou estar fazendo de dicas mais práticas. Mas eu quero dizer para vocês hoje, como é que eu vou vencer? Eu vou vencer primeiro entendendo que eu tenho isso e aceitando. No momento que eu aceito e que eu entendo, eu já fico de uma forma muito mais fluida. E aí, por exemplo, um exercício muito fácil que eu já posso compartilhar com vocês aqui
é que depois que fizer essa autoanálise, acredito que o momento pós-live pode ser um momento bem positivo para vocês fazerem isso. Peguem um papel e escrevam, fiz uma reflexão de quais são essas coisas que me sabotam, que impedem de eu conseguir alcançar o meu propósito de vida, minha realização e ser feliz. Tá, quais são essas crenças? Então eu vou pesquisar dentro de mim com as outras pessoas. No momento que eu conseguir descobrir quais são essas coisas que estão me limitando, aí eu vou pensar agora quais são os antídotos. Na hora que eu percebo que aquilo está acontecendo, a pergunta é como é que eu vou fazer para que aquilo não aconteça? É algo automático? Não, não é algo automático. Mas de fato, na hora que eu começo a enxergar aquilo e saber que aquilo vai acontecer, eu já começo a me monitorar e aquilo não acontece mais. Então, na hora que eu tiver, de fato, naquele momento que a Adri já começou a fazer, dizer assim, poxa vida, vou trazer um exemplo prático aqui. Eu mudei de área e hoje eu tô trabalhando com yoga, que eu amo, que é a minha realização e tal. Não, mas yoga eu não vou conseguir me realizar. Não, porque eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Não, porque com yoga eu nunca vou conseguir pagar minhas contas. Mas yoga é uma coisa que tem um monte de gente fazendo, então se eu fizer eu vou ser mais um. E aí o que vai acontecer? Você já criou um obstáculo antes de você começar. A pergunta é, quais são meus diferenciais? O que eu posso oferecer que as outras pessoas não estão oferecendo? O que de fato eu posso fazer para mostrar essa minha força? Enquanto você investir tempo nas crenças, você vai deixar de investir tempo no movimento para virar o jogo. Então, é uma decisão. Eu quero olhar o que me limita e o que me fortalece. Então, vamos buscar crenças fortalecedoras. Certo? Número 2. O que eu posso fazer no meu dia a dia para que, quando isso aconteça, eu me dê conta e eu me anestesie? Às vezes a gente não consegue mudar, mas a gente consegue, pelo menos, frear. Então então eu já fiz uma avaliação, eu já anotei tudo que me atrapalha, então eu diariamente vou olhar aquilo que me atrapalha e eu já vou ter aquilo no holofote. Então eu acordei de manhã, eu já vou olhar e aí vou colocar no holofote. O que é colocar no holofote? Colocar de uma forma próxima que eu consiga enxergar isso, seja no meu celular, seja no meu tablet, seja no papel, e que aquilo esteja presente, porque a tendência é que a gente esconda isso e coloque isso dentro de uma gaveta e a gente não olha. E toda vez que aquilo vem, a gente tem que voltar atrás. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Alguma dúvida em relação à primeira e à segunda etapa, que é a autoanálise e identificação, e como vencer as crenças? Muito bem, Adri, feliz que você já começou. E depois, quando a gente toma consciência que de fato essa crença existe, eu te diria que a gente quase chegou nos 50% da mudança daquilo, tá? Eu quase que cheguei numa etapa em que eu já alcancei uma mudança importante. Então, assim, eu não preciso chegar na finalização. Quando eu me dou conta, eu já estou 50% no processo de mudança comportamental. Então, se valorize, não exija tanto. Então, me dei conta, parabéns pra mim. Parabéns que eu enxerguei isso. Às vezes, em processo de desenvolvimento, pessoal, eu fico 1, 2, 3, 4, 5 sessões para conseguir que aquela pessoa enxergue aquilo que ela não está enxergando. Então, valorize no momento que você de fato conseguir enxergar isso, porque isso aí já é uma baita de uma vantagem competitiva de você com você mesma. Boa noite, Margane, bem-vinda. A minha convidada de amanhã entrou aqui para olhar a live de hoje. Amanhã temos mais uma entrevista com Cristina Dantas, tá? Aproveitando aqui para fazer um pouquinho de propaganda, onde a gente vai falar sobre produtividade e multitarefas e a relação disso com o nosso propósito de vida, tá? Aguardo vocês. E agora a gente vai para nossa terceira etapa. Perfeito! Eu já analisei, eu já fiz minha reflexão, já sei os pepinos aquilo que tá de fato me trancando, tá? Já criei alguns planos, né? Já criei algumas estratégias para vencer isso, para vencer essas crenças, tá? E agora? Agora eu preciso fazer um monitoramento e revisão contínua. Simplesmente não dá pra gente trabalhar alguma coisa, guardar aquilo e simplesmente esquecer. Por quê? Porque as crenças e tudo que é de forma comportamental e tudo que vem de dentro da gente,
Isso vai e volta, vai e volta. Então a gente sabe que algumas crenças que a gente tem, elas não vão sumir de dentro da gente. Elas vão ficar ali achando um espaço dentro da vida de vocês para voltar. Então, o que eu preciso? Eu preciso monitorar, preciso olhar o que está acontecendo e criar um planejamento. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias eu vou parar, vou pensar sobre isso, vou entender se elas estão continuamente me prejudicando e o que eu posso fazer para virar o jogo, certo? Então, preciso sim monitorar. Então, de tempos em tempos, é muito importante que a gente olhe isso, porque caso contrário, a gente tá conversando aqui, vocês vão sair daqui super empolgados, as coisas acontecendo, mas vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo vai cair e ele não vai acontecer da forma que a gente gostaria. Então, o autoconhecimento e o desenvolvimento humano é uma busca contínua, certo? A gente não consegue fazer durante uma época e daqui a um pouco soltar e deixar isso ir embora. Algumas perguntas que eu acho muito importante na reflexão de vocês que estão me ouvindo. Primeiro, quais crenças limitantes temos tido nos últimos 6 meses ou no último ano? Quais são essas? Voltando para a autoanálise. Vamos lá, pegamos e anotamos. Segunda, que histórias ruins é que estamos dizendo a nós mesmos? Que histórias são essas que a gente está criando para nós mesmos? Né? O que não nos serve mais? Que coisas são essas que de fato eu não quero mais para mim? Quais são elas e o que eu não quero mais para mim? Você sabe? Tá, se você não quer mais para você, vamos eliminar? Vamos tirar? Porque a primeira coisa é a consciência. Mais um ponto, você que tá aí talvez esteja dizendo para si mesmo, que é uma baita de uma crença limitante. Estou velha demais, acho que não consigo mais virar o jogo. Ai, é impossível, né? Ai, não, eu não sou tão talentosa quanto aquela pessoa. E eu volto para um assunto da semana passada ou retrasada que a gente falou, que eu não tenho talento. É muito engraçado como algumas pessoas me procuram e elas me falam que elas não têm talento nenhum. E eu falo pra elas, não, desde quando eu não tenho um talento? Todo mundo tem um talento, você precisa sair pra buscar esse talento. Porque propósito e talento são duas coisas super relacionadas. O meu talento, a minha habilidade é que vai fazer com que eu consiga alcançar o propósito de vida, aquilo que eu quero. Então isso não é real, tá? Enfim, talvez você tenha acreditado em tudo aquilo que eu te disse e talvez você ainda tenha algumas dúvidas em relação a isso, porque de fato a gente só acredita naquilo que a gente realiza. Então, partindo disso, em todas as minhas lives eu trago um exemplo de pessoas que passaram por isso e sempre eu peço autorização. Hoje eu recebi uma autorização da Lucinara Costa, que é uma cliente minha, inclusive que está em algumas lives no meu YouTube, para falar um pouquinho de uma pessoa que tinha crenças limitantes fortíssimas e muito duras e que no momento que ela conseguiu superar essas crenças limitantes, ela virou o jogo e se tornou uma pessoa realizada que segue em busca do seu propósito e muito feliz e com brilho nos olhos. Então vou contar pra vocês, a Lucinara acabou me mandando um áudio, eu não consigo replicar todo o áudio, porque na verdade eu pedi um resumo pra ela, mas eu sei a história dela praticamente decorada, porque foi uma pessoa que marcou muito dentro dos processos de desenvolvimento. Então vou contar pra vocês como que a Lucinara conseguiu virar o jogo, colocando as crenças limitantes dela longe, dentro de uma caixa e não olhando mais para elas, porque elas ficam lá, tá, gente? Não é para acreditar que a gente some com todas, mas a gente tem que deixá-las sob controle, certo? Então, a Lucinara é uma pessoa que trabalha com a coach de relacionamento e também muito focada na área de sexo, tá? Sexo, relacionamento, homem e mulher, trocas em relação a essa parte de sedução, de libido, enfim, tudo que tange essa parte sexual. Quando a Lucinara me buscou, se eu não me engano, 5, 6 anos atrás, isso eu não vou me recordar agora, já faz bastante tempo, existia uma crença limitante dela muito forte, que era ela acreditar que olhando para um assunto como esse e trazendo isso como algo sério, era algo impossível
dela conseguir virar o jogo e ser bem sucedida. Porque ela dizia que isso era visto pelas pessoas como algo vulgar, que dentro das empresas em que ela usava muito essa questão de autoestima e autoconfiança para trabalhar qualidade de vida, que as pessoas não iam acreditar, porque eu entendiam que ela simplesmente uma sexóloga e que não tem lugar para sexóloga dentro da empresa, até porque para que sexo, né? A gente não precisa disso. E quando ela veio buscar o processo de desenvolvimento, a primeira coisa que eu me dei conta era o quão apaixonada ela era por esse assunto, né? E o quanto os olhos dela brilhavam quando ela falava sobre isso. E aí eu comecei a conversar com ela e disse, mas como assim? Ela fez, não, eu preciso achar uma outra razão para estar trabalhando que não seja essa. E adoro os coraçõezinhos, tá? Se quiser apertar os coraçõezinhos, fico bem feliz. E aí ela me falou, na verdade, eu quero trocar de área porque eu tenho certeza que eu não vou ser bem sucedida nessa área. Porque falar sobre sexo, falar sobre autoestima e autoconfiança, mas trazendo esse lado todo sexual dentro de empresas e para as pessoas, sempre é visto como uma coisa superficial e algo que não é sério. E aí eu comecei a perguntar para ela, fiz, mas você é uma pessoa séria? Sou. Você acredita que isso pode mudar a vida das pessoas? Sim. Você ama o que você faz? Nossa, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Ah, mas eu preciso mudar porque com isso eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Então, mais uma crença limitante. Ela não acreditava nisso e ela insistia que isso de fato não ia conseguir virar o jogo. Enfim, o tempo foi passando, a gente foi conversando, a gente foi tentando criar antídotos para essas crenças que a Lucinara tinha, até que ela começou a olhar um pouco mais para essa questão sexual e começou a aceitar um pouco mais. Ela fez uma mudança de logo, começou a trabalhar um pouco mais com toda essa questão de relacionamento de homem e mulher, e aí começou a largar um pouco essa questão de que eu tenho que ficar provando para as pessoas as coisas que eu sou, já que eu acredito que eu sou diferente. Mas ela começou a acreditar nela, começou a olhar para dentro dela. E aí, nesse momento que ela começou a se olhar e começou a se ver e acreditar que aquilo que ela entregava era muito além do que aquilo que ela de fato no início do processo acreditava, isso começou a acontecer. Então ela simplesmente começou a fazer os mais chás de lingerie, mais palestras que ela trazia muito esse assunto de sexo de uma forma muito séria e muito embasada. E as coisas começaram a acontecer porque ela simplesmente assumiu aquilo que era algo que ela acreditava, que ela gostava de fazer, e ela minimizou aquelas crenças que diziam trabalhar com relacionamento e sexo é algo vulgar e é algo que ninguém vai comprar de mim. Porque não compram isso. E compram sim. Compram a partir do momento que você compre. Tá? Então, o olhar é para dentro, o olhar não é para fora. Então, o que ela se deu conta? Ela se deu conta que, de fato, aquela crença que ela tinha em relação a isso estava impedindo que ela chegasse onde ela queria chegar. E esse é de fato o propósito de vida dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que mudou a vida de muitos casais, que trouxe, né, uma reinvenção dos relacionamentos, que hoje ela tem um aplicativo que se chama Kelove, depois eu posso publicar aqui, que também faz essa conexão entre as pessoas, e ela aceitou isso, partiu de uma aceitação. No momento que ela aceitou, a crença sumiu. Porque ela simplesmente entendeu o valor dela e aonde ela poderia chegar com isso. Por quê? Porque ela se baseou no propósito dela, naquilo em que ela sente uma realização total em fazer e parou de tentar fazer aquilo que ela acreditava que ela tinha que fazer. Ela começou a fazer aquilo que ela tinha talento para fazer e que ela tinha habilidade para fazer. Então essa é a história da Lucinara. A Lucinara é uma pessoa comum, que nem eu, que nem você, e que simplesmente se deu conta de que para que ela seguisse o propósito de vida dela, ela precisava primeiro aceitar quem ela era e diminuir as crenças limitantes que diziam que a área do sexo e a área do relacionamento, da autoestima, da autoconfiança, era algo raso. Nunca a Lucinara teve um trabalho raso. Mas ela precisava acreditar nisso, porque no momento que essa crença limitava ela não conseguia nem vender para ela, nem vender para os outros. Enfim, espero que eu tenha contribuído para vocês nessa noite. A ideia é que todas as segundas e quintas eu traga para vocês temas relevantes que falem sobre propósito de vida e a importância que a gente tem que dar
para que a gente encontre essa realização pessoal e profissional. Meu nome é Cristina Dantas, para quem chegou um pouquinho depois. Eu espero muito ter contribuído. Muito obrigada pela participação. E se vocês quiserem continuar me acompanhando, eu estarei em 3 canais, basicamente. O YouTube, que é o Cristina Dantas Oficial. Eu também estarei no Instagram e no Facebook, Cristina Dantas .oficial, sempre com temas na área de desenvolvimento humano, falando sobre pessoas, falando sobre comportamento, falando sobre propósito de vida, que é algo que eu acredito muito e que acredito que todo mundo tem que buscar, como eu busquei, e compartilhando conteúdos relevantes tanto comigo quanto com convidados que tenham muito a agregar para vocês. Eu agradeço o tempo de vocês, que entendo que seja muito valioso, e espero ver vocês aqui nas próximas lives e que a gente possa trocar bastante conteúdo em conjunto. Um abraço e boa noite!